Declaro aberto os trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Iniciando o nosso trabalho, gostaria de solicitar do vereador Mário César Marcondes a leitura de um texto bíblico. Essa leitura é tirada da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 13, dos versículos de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa, ou como símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que possua fé em plenitude, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens em esmola e entregue o meu corpo, a fim de ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, a caridade não se ufana, não se ensoberbece, não é inconveniente, não procura o seu interesse, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca acabará. As profecias cessarão, as línguas cessarão e a ciência findará. Porque a nossa ciência é imperfeita e a nossa profecia também é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será abolido. No tempo em que eu era criança, falava como criança, sentia como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, de maneira confusa. Mas então veremos face a face. Hoje conheço de maneira imperfeita. Então conhecerei exatamente como também sou conhecido. Agora subsistem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Embaixo tudo óculos, né? Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária, realizada no dia 25 de maio de 2020, e as atas das sessões plenária extraordinária, realizadas nos dias 28, 29 de maio de 2020, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Não havendo intenção de retificá-la ou impugná-la, declaro as mesmas aprovadas. Dando sequência, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria em escrita no expediente da presente sessão. Expediente. Item 01. Indicação número 242 a 244/2020. De iniciativa da vereadora Elisandra Rezende Saldivar, que indica ao senhor prefeito que solicita ao setor competente a possibilidade de um projeto para a construção de um pet park e espaço exclusivo para recreação e atividades físicas dos cães no parque da cidade. Reitera a solicitação realizada através da indicação número 500/2019. Reparos na calçada, a rua Joaquim Batista Ribeiro, Centro. Designar função gratificada aos garis desta municipalidade. Item 02. Indicações número 245 a 248/2020. De iniciativa do vereador Mário
César Marcondes, que indica ao senhor prefeito para que, junto aos órgãos competentes, realize substituição da tampa de bueiro na rua Girassol, número 158, Jardim Monte Carlo. Construção de uma passarela interligando a Avenida IP Roxo, Jardim Monte Carlo, a rua Campina Alta, Parque Limeira, área 2. Denomine o complexo esportivo do Jardim Bandeirantes, chamado de Complexo Esportivo Carlos Alberto Meri. Revitalização do anfiteatro do Centro Cultural Eloá Martins Quadrado. Denomine de Anfiteatro Círio de Castro Ribas. Item 03. Indicação número 249 e 250/2020. Da iniciativa vereador Ezequiel Legoski Betim, que indica ao senhor prefeito que solicite ao setor competente expansão de mais um poste com iluminação no final da Rua Santa Paula, no bairro Ana Mary. Colocação de placa na Rua Sem Saída, no final da Rua Santa Paula, Ana Mary, ao lado esquerdo, onde existe uma entrada de um terreno particular. Item 04. Indicações número 251 e 252/2020. Iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes da municipalidade colocar rampa para cadeirante em frente ao número 255 na Rua São João de Barro, bairro São Silvestre. Colocar ponto de ônibus com abrigo na Avenida Juritaí entre a Rua Belo e a Rua Monte Claro, bairro Área 6. Item 05. Indicação número 252/2020, de iniciativa do vereador Anderson Antunes, que indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente que seja instalado placas na Avenida Paraná, indicando os seguintes bairros: Ana Mary, Jardim Margarida, Macopa, São Luís, Santa Rita e São Jorge. Item 06. Indicação número 254/2020, de iniciativa do vereador Marcos Melo, que indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente serviços de tapa-buraco em vários pontos da Rua Manuel Mendes de Oliveira, bairro São Francisco de Assis. Item 07. Indicação número 255/258/2020, de iniciativa do vereador Antônio Marcos de Almeida, que indica ao senhor prefeito que determine ao setor competente seja adquirida uma impressora braille e tinta para que seja usado junto à sala de recursos multifuncional na área de deficiência visual, podendo assim ocorrer atividades pedagógicas que de alunos com deficiência visual em conjunto com aqueles que não a possuem, reiterando indicação número 837/2019. Seja instalado pétula de iluminação nas praças de 12 de outubro e 13 de maio, Praça Joaquim Ferreira, Lobo Nenê. Realização de reparo no asfalto da Rua Carmo da Mata e, futuramente, recape asfáltico à Rua Muitos e Buracada. Colocação de toldo a ser instalado no portão até o bloco de sala de aulas da Escola Municipal Pérez Pacheco, reiterando a indicação número 157/2019.
Indicação 08, item 8. Indicações número 259 a 262/2020. Iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes estudo para a realização de recape com lama asfáltica na Avenida Juritaí, a partir do cruzamento com a Rua Mina de Prata até a esquina com a Rua das Amazonas, no bairro Área 3. Realização de roçada e limpeza, construção de calçado nos terrenos públicos localizados na Rua Guarapuava, no bairro São Félix. Recape com lama asfáltica na Rua Guarulhos, no bairro Vila São José, próximo à Escola Golfinho Azul. Colocação de placas indicativas com o nome das ruas nos bairros de Monte Senai 1 e 2. Item 09. Indicações número 262 a 265/2020, iniciativa do vereador Renato Baena, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes operação de tapa-buracos na rua e também, especialmente, na frente do número 9, Parque Limeira, área 6. Manutenção, limpeza, instalação de grelha em 2 bueiros localizados na Rua Mauá, proximidade da residência número 707, Parque Limeira, área 2. Serviço de asfalto, urbanização na Rua João Martins de Oliveira, bairro Rio Alegre, no trecho entre as ruas Irlanda e Rio Jordão, além de colocação de placa indicativa com o nome desta rua. Item 10. Indicações número 266 e 267/2020, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito para que determine aos órgãos competentes da municipalidade efetuarem operação tapa-buracos na Rua Pauá, em toda a extensão do Parque Limeira, área 2. Limpeza de bueiros e recoloque a tampa na Avenida Milão, em frente ao sobrado número 15, residencial Casa Bela. Tá nada. Requerimento número 034-035, e 36, 037 e 038/2020, iniciativa do vereador Anderson Antunes. Item 12. Requerimento número 039/2020, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Requerimento número 040/2020, iniciativa do vereador Antônio Marcos de Almeida. É só, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu entrei com a indicação aqui da Rua Mauá e o vereador Toto também entrou. Então, que se faça junto as duas. Pode ser? Então é só isso. Pode ser? Que é o mesmo lugar, né? Feito? Por favor, Ok, então, vereador. Será feita a retificação. É só, presidente. Feito? As indicações serão analisadas e, posteriormente, encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito do vice-presidente a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento 034/2020, de iniciativa do vereador Anderson Antunes, que requer do senhor prefeito municipal que informe essa Casa de Leis no prazo que a lei lhe confere as seguintes informações. 1.
Conforme indicação de número 876/2019, existe algum estudo para que seja feita uma ciclovia em torno da Praça dos Pinheiros, Vila Santa Rita? 2. Se sim, favor informar. 3. Se não, justifique. Senhor presidente, requerimento 034/2020 para votação. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 034/2020, com 12 votos. Requerimento 035/2020, de iniciativa do vereador Anderson Antunes, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no prazo que ele lhe confere, as seguintes informações. 1. Conforme indicação número 877/2019, quando será iniciado o recap asfáltico na rua Braulio Bueno de Camargo, no Jardim Itália? Favor informar. Senhor presidente, requerimento 035/2020 para votação. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 035/2020, com 12 votos. Requerimento 036/2020, de iniciativa do vereador Anderson Antunes, que requer do senhor prefeito municipal que informe essa Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. 1. Conforme indicação de número 358/2019, há possibilidade de instalar uma academia para idosos em frente ao restaurante da Secretaria de Obras no bairro Macopa? Se sim, favor nos informar. Se não, justifique. Senhor presidente, requerimento 036/2020 para votação. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 036/2020, com 12 votos. Requerimento 037/2020, iniciativa do vereador Anderson Antunes, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. 1. Conforme indicação número 083/2019, existe algum projeto para que seja feita extensão da rede de luz na Rua Princesa dos Campos, no bairro São Luís? 2. Se sim, favor nos informar. 3. Se não, justifique. Requerimento 037/2020 para votação, senhor presidente. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 037/2020, com 12 votos. Requerimento 038/2020, iniciativa do vereador Anderson Antunes, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. 1. Conforme indicação número 325/2019, quando será executado o recap asfáltico da rua Tapira, Tapejara e Teixeira Soares, no bairro Jardim Margarida? 2. Se existe uma data prevista, a favor nos informar. 3. Se não, justifique. Senhor presidente, requerimento 038/2020 para votação. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 038/2020, com 12 votos. Requerimento 039/2020, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. Referente à via do trevo da Braslamber ao cemitério. 1. Existe alguma possibilidade ou algum estudo de ser colocado calçamento na rua marginal à direita, com acesso ao cemitério Jardim da Saudade? Se sim, existe uma previsão para que isso aconteça? Se não, existe essa possibilidade para que esse estudo seja realizado?
Senhor presidente, requerimento 039/2020 para votação. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 039/2020, com 12 votos. Requerimento 040/2020, iniciativa do vereador Antônio Marcos de Almeida, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. 1. Quantas salas encontra-se interditadas na Escola Municipal Conselheiro Zacarias? Por qual motivo essas salas encontram-se interditadas? Somente pela grande intensidade de goteiras e tacos soltos? Ou existe algum problema de ordem estrutural? Quais são, de fato, os motivos para que as aulas não possam ser usadas? Há uma previsão para que a reforma das salas que encontram-se interditadas? 3. Se sim, quanto isso ocorrerá? O que será, de fato, realizado para sanar o problema de intensidade de goteiras e soltura dos tacos e outros problemas que levaram à interdição das salas? 4. Se não existe previsão, qual o motivo? E sobre a quadra da escola, quando de fato será entregue com as devidas adequações para que os alunos possam usá-las e não sejam mais prejudicados em seu tempo de intervalo recreio? Senhor presidente, requerimento 040/2020 para a votação. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 040/2020, com 12 votos. É só, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem do vereador Marcos Gostaria de Melo. fazer a minha justificativa de maneira verbal aqui da minha ausência na última sexta-feira. Eu tive um probleminha aí de questão pessoal e não consegui a tempo chegar aqui na sessão. Coloco para a deliberação do plenário a justificativa do vereador Marcos Melo. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários à matéria, se manifestem levantando a mão. Aprovado. Senhores vereadores, eu queria ver quem que faz parte da comissão, eu acredito que da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas. O executivo ali, eles queriam que vocês entrassem em contato com eles, porque foi pedido aqui, né, uma reunião com o pessoal, acho, da Secretaria de Planejamento, sobre o plano diretor. Né, eu acredito que o vereador Maurício, que encaminharam esse ofício, né, e eles queriam que vocês mandassem assim, algumas questionamentos que vocês querem saber, para eles virem preparados e poder passar essas informações o melhor possível para os senhores, né, para nós aqui. Então, seria importante entrar em contato com eles. Quem que é de urbanismo? O ofício aqui que encaminharam, sobre o ofício que foi encaminhado para lá, é o 043/2020. O nosso, então, é a Comissão de Educação. E Educação. Então, seria importante que a comissão entrasse em contato, porque eu acredito que daí vai ser esses questionamentos, eles vão ter a resposta para nós aqui, senhores. Mas, senhor presidente, mas não é a engenheira do ambiente lá que ligou, como é que ficou? No meio ambiente, é urbanismo, não é? Vereador Renato, é sobre o ofício 043. Só um ofício. Né, que eles estão pedindo mais algumas informação, né, para eles. Pela ordem, senhor presidente. O que vai ser questionado aqui, que eles querem saber, para eles virem preparados para passar o melhor possível essas informações. Senhor presidente, na verdade, nós queríamos que eles explicassem do início ao fim, para todo mundo aqui, né, ficar sabendo, todos estão convidados também, né, para o dia, que não é uma, duas perguntas, né, eles vêm aqui, passar no slide para nós, explicar tudo certinho, entendeu? Nem que, né.
Vereador Maurício, se for possível, o senhor entra em contato com eles e faz seus questionamentos a respeito disso, né? Porque eu acredito que são muitos volumes, né? Eu não sei se é 16 ou 18 processos, né? Então, seria vários dias, eu acho que um dia aí não seria o suficiente. Então, não sei, de repente, por... Positivo, presidente. Nós precisamos entender, né? Eu acredito que, assim como eu, os demais também, aí, a gente precisa fazer uma agenda e que o município venha explicar para nós um volume por cada vez, um mês, não sei quanto tempo vai levar para isso, mas o que é certo que não dá para a gente vir aqui fazer uma votação em cima daquilo que nos mandaram para nós, né? Precisamos entender realmente como que está toda aquela temática ali, porque se pega aquele monte de processo ali, acaba chegando a... Então, tem que realmente vir aqui e fazer uma explanação geral para todos, eu entendo isso. Viu? Volume por volume daquilo que eles nos mandaram. Vereador Maurício, eu Mas acredito a gente também fala. que estamos impedidos, né, de nós abrirmos o plenário para nós fazermos essas audiências públicas. Mas, mais adiante, com certeza, nós vamos que fazer, sim, essas audiências públicas, mas transmitido via internet, né? Mas não, na verdade não é audiência pública, presidente. É que para eles virem explicar para nós aqui, o plano diretor, para a gente. Porque eu não tenho condições de fazer um parecer e uma votação. Não sei se os demais aí têm. Mas... Senhores, eu não sei, mas de repente ver com eles se eles podem, uma vez por semana, de repente, 3 processos cada vez, nem que a gente gaste horas aqui, horas, né? Pela ordem, vereador Mário César Marcondes. Senhor presidente, pelas experiências que nós já tivemos no passado, não vai ser questão de horas, nem de dias, nem de meses, porque são 16 projetos com alterações, nós precisamos entender cada um, precisamos também ter conhecimento na hierarquia dos projetos, qual deve ser votado primeiro, tudo isso. Porque, de repente, nós votamos um projeto aqui e ele depende da complementação do outro. Um complemento pode complementar o outro. Então, nós precisamos saber também, na sequência, quais são os projetos que nós devemos votar primeiro. Entende? Porque eu lembro que, no passado, nós chamamos o CREA, Associação dos Engenheiros, eles ficaram aí mais um mês, 2 meses em debate junto com quem fez o plano diretor e nós junto questionando, principalmente sobre zoneamento, impacto de vizinhança e algumas coisas assim por diante. Sabe? O estudo de todos, principalmente quando envolve a parte da arquitetura e a parte de engenharia, que o plano diretor é o desenvolvimento da cidade, então ele pega muito este lado. Se fosse somente o lado jurídico, não seria tão difícil, que nós temos os nossos advogados aqui que poderiam nos orientar. Mas ele pega em cima de partes de técnicos, principalmente na parte de zoneamento, né? Então, nós precisamos justamente código de obra e assim por diante, nós precisamos que venha. Como que foi feito para os vereadores que fizeram o requerimento? No plano diretor passado, eles vinham aqui, colocavam no data show, colocava o projeto original em vermelho o que está sendo mudado. Por exemplo, mudou o artigo tal, em vermelho. Por que mudou? O que acontece, senhor presidente? Se nós não tivermos esse entendimento, pode ocorrer várias emendas. E nós sabemos que o plano diretor é um estudo totalmente técnico. Então, a gente debate antes, tudo, inclusive nós debatemos no passado, antes do plano diretor ser colocado na Câmara. Quando ele veio essa emenda, que as alterações foram feitas. Nós mandamos ofício para a OAB, mandamos ofício para um monte de entidades, para ver se alguém queria se manifestar quanto ao plano diretor, né? Mas quem mais se colocou à disposição foi a Associação dos Engenheiros Arquitetos, através do engenheiro Sandro, e o CREA, na época, era o Rubens Quintiliano, que era o presidente do CREA. Eles vieram aqui e houve muitas mudanças. Eles alteraram bastante junto com quem estava montando o plano diretor.
Então, é um estudo bem longo, gente, um estudo longo, sem pressa, porque, de repente, você debate aí, como que vamos debater a mudança num código de obras em 1, 2 reuniões? Né? Porque o que eles falarem para nós vamos, assim, pela experiência da vida, mas não com uma experiência técnica em engenharia, e também em arquitetura, e mais profissionais, o plano diretor foi multiprofissionais, né? Eu citei esses dois, né? Mas tem são vários profissionais que atuaram ali. Então, nós precisamos, sim, desses esclarecimentos. É um estudo longo, complicado, né? Principalmente para a Comissão de Urbanismo, né? Comissão de Urbanismo que vai pegar toda a parte aí dos pareceres, vai centralizar tudo praticamente na Comissão de Urbanismo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, Renato Baiano. Senhor presidente e demais vereadores, eu e o vereador Cezinha, desde a primeira reunião do plano diretor, com o nosso amigo que já não se encontra mais presente, que é o engenheiro Zé Carlos, né, Cezinha? Eu nunca faltei uma reunião, todas elas, mais de 50 reuniões. Então, eu espero que a Comissão de Urbanismo ela se faça presente, porque ela é a que fez parte desde o princípio dos projetos de urbanismo de Telêmaco Borba. Todos os engenheiros que o Cezinha frisou, nós acompanhamos, não só esta gestão, em outras gestões passadas, como disse o vereador Cezinha. Nós lutamos, e vamos lutar ainda essa Casa de Leis, mas o projeto, como diz o vereador Cezinha, não é para um dia, não é para um mês, não é para um ano. E eu ainda digo ao vereador que nós não vamos conseguir agilizar ainda esse ano, porque nós estamos cheios de problema, como disse o presidente, mas alguma reunião tem que ser feita para esse crescimento dessa Casa de Leis. Obrigado. Com a palavra, vereador Maurício. Nós iniciamos essa conversa aí porque os projetos tem alguns que estão falados conosco, e é claro, com saúde e bem-estar social, nós sabemos que isso vai envolver muito também. A gente sabe o quanto vai mudar, vai afetar a vida da população telêmaco-borbense, então preciso realmente. Eu até já havia sugerido para Vossa Senhoria, que nós tivéssemos aqui uma contratação de uma consultoria específica para isso. O que foi me dito que não é possível. Então, eu penso que o município deveria de chamar novamente quem fez o plano diretor, que é a FUNPAR, para vir aqui explanar de novo, porque não dá... Bom, o presidente já está falando da Comissão de Obras Públicas aí, mas eu acho que não dá para a gente nem começar a fazer nada aí, de repente, e esse negócio vai mudar. Então, precisa realmente pensar, pedir para o município, né, para a gestão, para o executivo, para chamar a FUNPAR aqui novamente, explicar, ou alguém técnico para fazer isso aí, explicar, detalhar o que foi mudado, como o vereador Cezinha já disse, o que foi mudado, o que isso vai influenciar na vida do cidadão também borbense, porque nós sabemos que as mudanças são drásticas, né? Nós sabemos disso. Vou dar um exemplo aí, por exemplo, se muda o valor venal de determinado bairro, meu amigo, mudou tudo. Muda, os tributos vão tudo, os impostos vão vir. Então, nós precisamos, por exemplo, o dia que for falar, por exemplo, que envolva a parte de urbanismo e obras públicas, nós, senhor presidente, vamos ter que convidar, sim, o CREA, ou então a Associação dos Engenheiros, que acompanha aqui junto. No dia que nós estivermos debatendo, o nosso jurídico tem que vir, porque nós vemos que uma lei, por mais que ela tenha todo ali a parte técnica voltado ao urbanismo e obras, nós temos toda uma redação jurídica que a Comissão de Justiça e Redação vai ter que ter o acompanhamento dos nossos advogados para ver se não houve problema de redação. Então, todas as comissões vão ter que dar os seus pareceres. Em determinados projetos, uma pega mais, outra pega menos, mas nós vamos precisar, sim, por exemplo, quando for falar sobre tributos, alguma coisa, eu, a Elis, ou melhor, eu, o Miltinho e o Toto, nós vamos querer a presença da doutora Lígia, que é contadora, que esteja junto conosco, né? Ou mais contadores da própria cidade, que nos auxiliem porque ele tem que ser participativo. A própria Constituição e o Estatuto das Cidades, ele é bem claro, ele tem que ser participativo, por mais que foi feita todas as audiências. E pena que nós não podemos fazer isso de portas abertas agora, porque nós já poderíamos fazer uma semi-audiência, né?
para que tenhamos esse esclarecimento. Então, queira ou não, determinado projeto, tem que ver quem vai ser os envolvidos, profissionais envolvidos, e convidar eles para que nos acompanhem e que nos oriente na hora de fazer os pareceres, né? Por exemplo, o vereador Marquinhos, quando eu trabalhava na prefeitura, fazia viabilidade técnica ali, né, Marquinhos? É um estudo jurídico e, sabe, se não souber pôr a lei como ela tem que, dá um problema sério depois, imenso de grande. O Marquinhos era cheio de serviço, e a turma em cima de vocês lá, né, Marquinhos? E bastante, todo o problema de construção, de zoneamento, iam lá para você dar o parecer, né? Ia brigar lá. Então, por isso que nós precisamos ter um respaldo desses envolvidos. Como eu sempre falo, a lei tem que ser discutida aqui. Depois de votado, cumpre-se. Não tem choro daí. Daí começa, eu lembro quando eu fiz parte, antigamente eu representava a Câmara dentro de uma comissão de urbanismo, eu dei graça quando deu um ano que eu saí da comissão. Porque daí o pessoal vinha aqui, viu, vereador, o que você pode fazer? Eu digo, não posso fazer nada, a lei já foi aprovada. O que eu posso fazer? Daí jogavam tudo a culpa em cima da Câmara, entende? Então, por isso, nós temos que tomar esse cuidado. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marquinhos. Só para esclarecer, esses dias atrás, todo mundo viu na pauta que a gente apresentou, por exemplo, indicação para encaminhar esses anteprojetos justamente para o CREA, para a Associação dos Engenheiros, alguns também para a Citel. A intenção foi justamente essa, para que o pessoal tome contato com isso para a hora que vir, quem sabe, já trazer. Não quer dizer, até teve gente da prefeitura que entrou em contato comigo, mas teve audiência e você encaminhou lá. Não tem nada a ver, é tudo transparente, tem que ser na transparência e na participação. O que acontece? Eles que trabalham no dia a dia com isso, eles têm que ter o maior interesse também em saber o que está acontecendo e para quando vier, né, vereador Cezinha, para essas reuniões, já trazer algumas dúvidas, já trazer algumas questões, alguns apontamentos. Não quer dizer que tudo que trouxerem vai ser mudado, porque tem situação que não pode ser mudada. Tem pessoas que pensam no sentido particular, né? Eu preciso que mude essa lei porque eu estou querendo fazer um loteamento lá em tal lugar. Não, não é isso. É questão do bem coletivo, questão da lei da cidade. Então, a intenção foi justamente essa. Outros também me questionaram, até inclusive, será que já teve audiência, mas será que o projeto que chegou aqui na Câmara foi o mesmo que foi entregue para a Prefeitura? Então, eu, particularmente, faço questão que aconteçam novamente outras audiências antes de se votar, para que não aconteça esse problema, de quererem alegar que não foi o mesmo projeto que a FUNPAR apresentou, que não foi o mesmo projeto que aconteceu nas audiências. Eu também participei de todas as audiências. E, infelizmente, a profundidade do plano diretor é tão grande que não era explorado nas audiências. Porque as pessoas nas audiências queriam asfalto, a única coisa que queriam era asfalto, né? Não, mas e o saneamento básico? Não, asfalto. Né? Então, isso que às vezes acontece, o pessoal reclamar que faz o asfalto, depois vão lá quebrar para fazer esgoto, o povo pedia isso praticamente, porque queria só asfalto. Você explicava, falava, olha, mas lá precisa fazer saneamento primeiro. Não, mas faz asfalto, depois todo mundo tem fossa mesmo. Então, assim, ficou meio raso. A questão do debate com a população ficou meio raso. É mais uma oportunidade que nós temos de dar para a população. E daí é aquela questão, se apareceu, apareceu, se não apareceu, nós fizemos a nossa parte, demos a oportunidade. Então, senhores, eu acredito que todos nós, os vereadores, têm que ter conhecimento de cada projeto que aqui vai estar sendo votado, né? Porque tem algumas coisas polêmicas ali, né? E algumas têm que ser votadas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu vejo Marquinhos. a importância da fala do Marquinho e eu reitero também a minha preocupação de que a gente precisa ser muito transparente. E, nesse momento agora, a gente discutir, eu acredito que nós precisamos discutir, sim, com a sociedade civil organizada, mas principalmente com a população, tá? Principalmente com a população em relação ao plano diretor. Porque depois que muda, tchau, né? Depois que muda, vira lei, um abraço. Então, assim, é importante a discussão, a gente sabe da pressa, né? O próprio Ministério da Cidade cobrando, a promotoria cobrando as mudanças, né? Nós já estamos aí com o prazo já estendido, enfim, mas, de qualquer maneira, é importante essa discussão. Então, eu acho que esse mês de junho, impossível, mês de julho também, eu acredito que seja, mas as portas da Câmara vão ter que se abrir para a população, para que eles saibam realmente o que está sendo votado aqui dentro. Só isso. Uma coisa interessante
falando sobre o plano diretor, é a validade do plano diretor, que ele fez para os próximos 5 anos. Ele já passou dos 5 anos. E agora, juridicamente, como que vai ficar? Ele era para 5 anos, não é isso? Quando que foi feito? Já não venceu os 5 anos? Até amanhã eu vou... Tinha até conversado com o Celso, conversei com a doutora Lígia, e amanhã até vou questionar isso na prefeitura, como que fica, porque ele era para os próximos 5 anos, e já venceu, se não me engano, está vencendo os 5 anos, porque a ideia é 6 anos. E a lei fala que é os próximos 5. Eu não sei como que nós vamos fazer agora, se muda datas, ou como é feito, vamos ter que rever isso aí também, esse prazo, que nós sabemos que nós trabalhamos sem de prazo, e o plano diretor é para 5 anos. Então, nós vamos ter que ver tudo esse lado jurídico também, como que vai ficar isso daí. Isso é preocupante. Isso daí. Marquinhos, só um momentinho, professor. Posso? Naquela época, em pauta da reunião, o Zé Carlos manifestou que já tinha vencido os 5 anos, você lembra? Lá na reunião que nós ficamos lá, não lembra disso? Cezinha. Ele começou com o Gibson, já mandado o doutor Márcio? Então vamos ter que levantar o Cezinha, tem razão, presidente. Ele manifestou sobre o vencimento, sim. O senhor estava lá, Torto, aquele dia? Estava eu e o Marquinhos só. Leva para 10? Mas agora não dá mais, porque já venceu os 10, né? É 5 mais 5, Cezinha. Já foi. Era 5, daí foi mais 5, foi mais. Então já deu os 10. Entendeu, vereador? Pessoal, o Hélio César, vereador Hélio César, que é o presidente da Comissão de Legislação, vereador, queria ver com vocês se é possível esse parecer do projeto que diz respeito táxi, que estamos sendo cobrados, gente, e muito que seja aprovado agora, que está dando problema na cidade aí referente a isso. Então, eu queria ver com vocês, se for possível, essa reunião amanhã, que o vereador Fubá falou, né? Se der o parecer, de repente, nós já marcamos um extraordinário para receber esses parecer. E, com a palavra, vereador Toto. Eu acho que também o do Uber, que é interessante também, né, que também está nessa casa, também nós temos que ver também. Vereador Toto, se não me engano, o da Uber, ele está anexado no mesmo volume do projeto de mobilidade. Ele, com a palavra, vereador. A regularização dos Uber. Sim. É só esse? Não, do táxi entrou em 2019. Não, do táxi, segundo a Lisandra, entrou junto com o que a gente vai discutir através do plano diretor. Uhum. Não, o táxi ele é separado, vereador. É o 023. O que está anexado ao plano diretor é da Uber. Se não me engano, é isso. O doutor Julian, que eles vão ficar com a lei que foi feita pelo município e vão retirar do plano diretor que foi feito para o pessoal de fora. Sim. E essa que foi feita dos táxis da Uber aqui, por Telêmaco, ela enfrenta mais uma realidade do que está acontecendo aqui. Eles me falaram que eles iam retirar, se não me engano, o projeto que, dentro do plano diretor, que se trabalha a questão dos táxis para deixar. Então, eu colei para ele. Dentro da Câmara, existe dentro do nosso regimento interno, que não pode ter matéria idêntica. E eles colocaram 2 matérias idênticas. Quer dizer, um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo. Eu já fui questionar eles lá. E amanhã eu já questiono novamente, para que, então, retire para ver qual que vai ficar, né? Senão não tem como dar o parecer. É o PLO 057, 2019, que é sobre a regulamentação das Ubers. É o único que está na nossa comissão, que, segundo a Lisandra, é o que está faltando ali, mas de taxista não tem nenhum. Eu acredito que os 2 entraram em 2019. Dos taxistas, do táxi, que dizer, entrou primeiro. E esse ele só diz referente aos táxis mesmo. Né? Então, eu acredito que deve ver ali com o Elias, com a Elisandra, que o projeto ele entrou, se não me engano, aqui em outubro, dos táxis. Presidente, quando é que vai marcar a sessão extraordinária, então? Para quando? Não, o projeto entrou mesmo aqui. Entrou. Tá certo. Não, acho que não, vereadora, não foi retirado. Porque é o seguinte, o que está acontecendo? Está dando um conflito com os taxistas. A Uber, eles estão se acertando.
e os piratas. Então, o chefe da TBTran, né, o Vela, ele falou o seguinte para eles: olha, não posso atuar enquanto não for votado esse projeto que fala sobre o táxi. Então, nós teríamos que aprovar esse projeto o quanto antes para a gente poder estar resolvendo esse problema que está acontecendo aí no município. Seria isso, senhores? Nada mais constando. Encerro nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores, e convoco para a sessão plenária ordinária, que será realizada no dia 8 de junho de 2020, às 17h30, no plenário desta Casa de Leis. Muito obrigado a todos.